Pastor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas, nessa noite abençoada, que você possa ter uma experiência poderosa com o Espírito de Deus, que Deus possa falar ao seu coração, já tem falado através dos cânticos, e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Aqueles que estão nos visitando também, sejam bem-vindos em nosso meio, que Deus possa derramar graça sobre a sua vida, que você seja visitado por Deus nessa noite, aí na sua casa onde você está. Nós vamos fazer uma leitura no livro de João, capítulo 7. Vamos ler apenas 3 versículos. João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. João, capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. João, capítulo 7, versículo 37 a 39, nos diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Somente até aí. Vamos fazer mais uma oração? Nosso Deus, louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. É quem fala conosco através da tua palavra. É quem comunica a salvação para os pecadores, para todos nós. O Senhor é aquele que revela o teu reino. E é isso que nós desejamos nessa noite. Que o Senhor opere através da tua palavra e revele o teu reino para nós. Que o Senhor opere através da tua palavra e nos desafie a sermos melhores, mais santos, mais íntegros na tua presença. Que o Senhor também gere conversões, mudança de vida, de comportamento. Que o Senhor gere em nós esse desejo de vivermos na tua presença, sempre, agradando a ti e fazendo a tua vontade. Pedimos que o Senhor nos alimente com a tua palavra nessa noite. Que o Senhor rompa barreiras que possam existir em nossos corações em relação a ti, a tua vontade e o teu propósito. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos santifique, nos abençoe e nos oriente nesse momento em que vamos ouvir a tua palavra, que vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor continue a operar em nós, a nos pastorear na tua santa presença. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O texto que nós lemos vai nos desafiar a vivermos uma vida voltada para Deus. É um texto que a gente pode aplicar tanto na vida do crente como na vida daquele que ainda não tem uma aliança com Deus. É um texto que nos desafia a nos aproximarmos de Jesus, a nos achegarmos a Ele, a servi-lo, a adorá-lo, a buscá-lo, a conhecê-lo, a experimentar dele. O texto que nós lemos vai nos desafiar a tudo isso. E eu gostaria, então, que nós pensássemos um pouco a respeito das implicações do processo de salvação. Quais são as implicações de beber dessa água que Jesus oferece? Quais são as implicações de experimentar o Espírito Santo que ele oferece? Quais são as implicações em nossas vidas? E aí nós temos algumas lições importantes, porque no versículo 7, ou 37, nós vamos ver a primeira implicação de se achegar a Jesus, de se aproximar de Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, se alguém tem essa percepção que existe uma sede na sua alma, no seu coração, que
água comum não pode matar. Então, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, não de bebida, não de coisas materiais, mas que tem sede de Deus, vem a mim e beba. E a primeira lição que nós tiramos, então, é que a consciência de necessidade é o que nos leva, é o que nos conduz a Cristo. Ninguém procura Jesus sem que antes tenha essa consciência que tem uma necessidade e que essa necessidade não pode ser suprida por nada mais a não ser Jesus. Essa consciência precisa existir. E é importante nós observarmos que essa consciência é gerada pelo próprio Deus em nós. É Deus quem nos desperta para essa realidade, para essa verdade, para a consciência dessa verdade. Porque, muito embora seja uma verdade absoluta, ela não tem sido verdade na vida de algumas pessoas. Para algumas pessoas, não há essa consciência de que essa verdade existe, de que essa necessidade existe. E aí o que nós encontramos é justamente Jesus dizendo: ninguém vem beber se não tiver consciência de que tem sede. Então, todos nós temos sede. Alguns procuram matar essa sede com religião, outros matar essa sede com outras coisas. Mas todos nós temos essa sede. Quer tenhamos consciência dela, quer não, todos nós temos essa necessidade de servir a Deus e de buscar a Deus. E aí o que nós encontramos nessa consciência que é gerada pelo Espírito Santo é a convicção de pecados. Ninguém procura Jesus sem que antes tenha essa convicção de pecado. E é por isso que a gente vai observando, quando Jesus está aqui no nosso meio, o que aqueles que tinham maior capacidade de ter percepção a respeito dos seus pecados eram as pessoas que mais buscavam a Jesus com um coração sincero, com uma vida mais quebrantada. Porque a consciência de pecado estava ali. A sociedade acusava os publicanos e pecadores, os próprios publicanos e pecadores tinham consciência do seu próprio pecado, e isso fazia com que eles tivessem mais facilidade de procurar Jesus, de buscar matar sua sede de Deus em Cristo Jesus. Então, consciência de pecado, convicção de pecado, é uma das necessidades que nós precisamos ter, que faz parte dessa consciência de necessidade. Ninguém busca Jesus sem que antes tenha essa capacidade de se ver como pecador, de se ver como transgressor da lei de Deus. Convicção da necessidade de salvação é outra convicção que é gerada pelo Espírito Santo em nós. Então, faz parte da percepção de que eu tenho sede e que só Jesus pode matar a minha sede, essa percepção que eu preciso de salvação. Eu tenho necessidade de ser salvo. E aí a gente volta novamente aos religiosos da época de Jesus. Eram pessoas que se sentiam salvas, porque eram filhos de Abraão, porque faziam parte de uma sinagoga, porque tinham um pedigree religioso. Mas essas pessoas estavam perdidas. E estavam não somente perdidas, mas elas estavam completamente cegas a respeito da sua relação com Deus. Porque achavam que a religiosidade por si só era suficiente. Praticar os rituais, frequentar a instituição religiosa era suficiente para a salvação. Vem Jesus e desmancha tudo isso. Mas essas pessoas não conseguem perceber. E isso não faz com que sirva de barreira. Havia uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas por conta dessa falta de convicção da necessidade de salvação. Eram pessoas que se achavam salvas e, por esse motivo, não buscavam a Jesus. Mas Jesus veio para salvar todos aqueles que têm essa convicção e que precisam ser salvos. Então, convicção de pecados, convicção de necessidade de salvação e convicção de impossibilidade de ser salvo sem Cristo. É isso que nos leva a Cristo. Porque enquanto o homem achar que por as obras dele ele pode ser salvo, ele vai investir nas obras. Enquanto o indivíduo achar que porque ele é religioso, e porque ele pratica vários atos religiosos, ele vai ser salvo, ele vai buscar a sua salvação na religião. Mas quando ele percebe que não há nele nenhum tipo de mérito, nada que possa servir de mérito diante de Deus, nada que ele possa fazer pode servir de mérito diante de Deus, é essa a convicção necessária para que o indivíduo busque Jesus.
Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, às vezes a gente vê muita gente que ainda não serve a Jesus, a gente descobre que falta essa percepção. Alguns não se veem como pecadores, outros não se veem como pessoas que se veem até como pecadores, mas não se veem como pessoas que precisam de salvação. E outros acham que pode se salvar por conta das obras. Por que você vai ser salvo? Algumas vezes perguntamos. E a pessoa responde: porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu não faço mal para ninguém, porque eu sou muito religioso, porque eu tenho vida de oração, porque eu leio a Bíblia, e não dá a resposta certa, porque Jesus morreu por mim e eu preciso de uma aliança com ele. É isso que salva, essa aliança que temos com Deus através de Cristo Jesus. É isso que salva, nós termos a confiança de que não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas habilidades, não é pelas nossas bondades, nem pelas nossas boas obras que nós somos salvos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, a consciência de necessidade precisa existir se nós queremos ter uma experiência de salvação em Cristo Jesus. E essa consciência de necessidade vem junto com essas capacitações: convicção de pecados, convicção de necessidade de salvação e convicção de impossibilidade de ser salvo sem Cristo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, nesse versículo ainda, 37, é a atitude. O indivíduo não tem salvação enquanto ele não tiver uma atitude. A atitude de buscar, de confiar, de andar em direção a Cristo. Diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim, é o que Jesus diz. Então o indivíduo tem que se dirigir na direção de Cristo. Não fique esperando alguma hora acontecer alguma coisa para que você possa querer se converter. Você precisa ter uma decisão, tomar uma decisão de servir a Deus, de andar na presença de Deus, de ter uma experiência com Jesus. Não basta apenas você ter essa consciência de necessidade, essa consciência de que existe uma sede em você, que Jesus é o único que pode matar essa sede. Você precisa dar o passo para segui-lo, para andar na presença dele. E aí a Bíblia nos fala a respeito de como deve ser essa atitude. A primeira coisa é confessá-lo. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Venha a mim e beba. Como é que eu vou a Deus e bebo? É confessando com a boca e crendo no coração. Em teu coração, crer, e com a boca confessar. É assim que inicia o nosso processo de salvação. É assim que inicia o nosso processo de santificação. É assim que inicia a vida cristã em nossas vidas, em nossos corações. Confessando a Jesus e crendo nele. É isso que o texto nos desafia. É essa a forma de nós nos dirigirmos a ele. Mas depois de confessarmos a Jesus, e aí a grande dificuldade, porque nós temos na nossa cultura brasileira um grande número de evangélicos que confessam a Jesus, mas fica somente nisso. E o que nós temos que entender é que a nossa atitude em relação a ele não deve ser apenas de confessá-lo e crer nele. O que nós precisamos é segui-lo. Segui-lo. Nós somos cristãos. Não é possível que alguém que se confessa cristão vive como pagão. Não é possível que alguém que se confessa cristão vive como um filho do diabo, guiado pelos valores e pela cultura do mundo. Então, nós precisamos entender que não basta você confessar Jesus. Não basta você dizer que crê nele. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê e treme, mas não obedece, não o segue, não tem como referência para a vida. E nós precisamos ter a Cristo como referência para a vida. É isso que faz de nós cristãos. Não é somente confessar Jesus e acreditar nele. Nós precisamos segui-lo. Nós precisamos aprender o que a palavra ensina a respeito dos valores, a respeito da vida, a respeito do projeto de vida que pode ser encaixado às nossas vidas, e nós precisamos ir a cada dia bebendo cada vez mais desse projeto, a cada dia nos alimentando cada vez mais desse projeto.
A nossa sede não é somente de salvação. A nossa sede é de mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança diante de Deus. E nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Então, seguir a Jesus é uma necessidade. Obedecer a Jesus é uma necessidade. Ninguém se torna discípulo de Cristo somente porque diz que acredita nele e porque acha que é salvo porque acredita nele. Nós precisamos obedecê-lo, segui-lo, cuidar desse aspecto importante na nossa vida. As nossas atitudes dizem de quem nós somos filhos. É o que Jesus fala aí logo um pouco mais na frente, no capítulo 8 de João, falando a respeito de pessoas que se achavam que eram salvas, e Jesus diz, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seguiriam aquilo que Abraão fazia. Aí eles dizem, não, mas nós temos um pai que é Deus, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. E aí Jesus abre o verbo com esse pessoal. Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Então, aquele que vive como o diabo gosta, é filho do diabo, é o que o texto diz. E aquele que vive do jeito que Deus gosta, é filho de Deus. E é assim que nós somos diferenciados. O que nos diferencia dos demais homens é que nós assumimos uma aliança com Deus e honramos essa aliança, vivendo de acordo com o seu plano e com a sua vontade. E nós precisamos nos dedicar a essa busca de seguir a Jesus, a esse desejo de obedecer a Cristo no nosso dia a dia. Terceira coisa que nós observamos a respeito dessa sede de Deus, das implicações do processo de salvação. A primeira, consciência de necessidade. A segunda, atitude em relação a Cristo. Terceira, fé. Mas aí a gente pergunta, mas o que é fé? Né? O que seria essa fé que muitas vezes estamos ouvindo no meio da igreja? E a gente vai vendo, então, algumas implicações que a fé traz às nossas vidas. A primeira é que aquele que confia na salvação por fé, não confia nas obras. E é a orientação apostólica que nos dá essa direção. Efésios 2, versículo 9 e 10, vai nos dizer justamente isso. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O versículo anterior diz, de graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora, olha só o que é que o texto está dizendo. Nós somos criados em Cristo para boas obras, mas as nossas boas obras não nos podem salvar, porque nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas somos salvos pela fé. Fomos criados em Cristo Jesus para praticarmos boas obras. Deus nos mudou para isso. Deus mudou a nossa condição espiritual para isso. Mas nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, por aquilo que ele fez na cruz, morrendo por nós, sofrendo o juízo de Deus em nosso lugar. E assim, pela fé, nós abraçamos essa salvação que nos é dada gratuitamente e vivemos em obediência ao Senhor, andando na sua presença, servindo aos seus propósitos. Uma outra coisa importante nesse aspecto da fé é que não é somente essa capacidade de perceber que as obras não salvam. O que nós precisamos também é entender que a confiança na obra de Cristo, realizada na cruz, é o alicerce da nossa fé. É o alicerce. É por isso que nós, quando tomamos a ceia do Senhor, e isso foi nos orientado que fizesse isso frequentemente, quando tomamos a ceia do Senhor, nós nos lembramos do que Jesus fez na cruz, daquilo que é extremamente importante para a nossa vida cristã, para a nossa fé. Jesus morreu por nós, foi sacrificado na cruz por nós, para receber sobre si o juízo de Deus, para que nós pudéssemos ser libertos desse juízo que nos levaria ao inferno eternamente.
E aí, Romanos 10, versículo 9 e versículo 10, nos diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confiança no que Jesus fez. É por essa confiança no que Jesus fez que nós só precisamos confessá-lo com a nossa boca e segui-lo e andar nos seus caminhos e viver em obediência diante dos seus propósitos. É por conta disso que nós vivemos, é por causa disso que nós vivemos pela fé. Então, a outra implicação é essa: ter fé, essa confiança que Jesus já fez tudo o que era necessário para me salvar. Eu não preciso agradar a Deus para ser salvo. Eu agrado a Deus por ser salvo. Eu glorifico a Deus por ser salvo. E essa salvação precisa crescer dentro do meu coração e da minha alma. E vai crescendo à medida que eu vou vivendo o Evangelho. Mas ela já é completamente consumada. Eu passo pelo processo de santificação, mas a minha santificação não é o motivo da minha salvação. É isso que nós precisamos entender. Nós somos salvos pelo que Cristo fez e tudo mais que vier às nossas vidas, de mudança de vida, de comportamento, de vida de oração, de leitura da palavra, de conhecimento das Escrituras, de pregação, de evangelização, tudo que nós possamos fazer é tudo consequência, porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. E essas são as boas obras que Deus exige de nós. E nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos assim. Uma outra lição que eu gostaria de tirar é que as implicações do processo de salvação. Primeiro, consciência de necessidade. Segundo, atitude. Terceiro, fé. Quarto lugar, orientação bíblica. Olha só o que é que o texto diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o sentido do texto é o quê? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, como diz as Escrituras. Esse é o sentido do texto por causa das vírgulas que são colocadas. Mas o que a gente observa aqui é que o texto está dizendo que nós precisamos crer em Deus pelo que as Escrituras nos ensinam. Nós cremos que o Espírito nos é dado, que a sede nos é matada, que os rios de água viva vão se manifestar. Por quê? Porque a Bíblia fala disso. Então, nós temos que ter uma referência para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente sabe que no mundo nós temos muitas referências. Nós temos algumas religiões que têm a Bíblia, mas também tem a tradição da igreja como referência. E muitas vezes a tradição da igreja vai contra o que a Bíblia ensina. E aí a pessoa arruma artifícios para ir moldando o seu comportamento religioso e arrumando argumentos para justificar comportamentos que a Bíblia condena. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: quem obedece a Jesus, quem tem experiência de salvação, precisa ter a Escritura como referência para a sua vida. E é isso que a gente aprende com as Escrituras. Elas são as nossas referências. Era referência para o próprio Jesus, porque ele veio para cumprir o que estava escrito, e nós precisamos entender que a Bíblia precisa ser a nossa referência. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos entendê-la, nós precisamos contextualizá-la na nossa própria vida, nós precisamos aplicá-la ao nosso comportamento, ao nosso dia a dia, às nossas necessidades diárias. Então, nós precisamos aprender as Escrituras. E todo crente precisa ler a palavra. Todo crente precisa desenvolver o hábito de leitura e não fique vivendo somente de culto em culto, de domingo em domingo, de culto eclesiástico em culto eclesiástico. Nós precisamos desenvolver o nosso hábito de leitura da palavra. Então, a Bíblia é a nossa referência. E é isso que nós aprendemos no texto, e é isso que nós aprendemos com Jesus, e é isso que nós aprendemos com os apóstolos. Todos eles tinham a palavra de Deus, as promessas de Deus, os ensinamentos dos profetas como referência para suas vidas. E eles iam aplicando essas referências relacionadas à palavra de Deus na sua própria vida
nos problemas que iam surgindo dentro da igreja, nas necessidades que iam surgindo no decorrer da história do Novo Testamento. Então, o que a gente vai vendo é a palavra de Deus sendo revelada, sendo manifestada para nós. Então, orientação bíblica é uma necessidade. Se você tem sede de Deus, precisa ler a palavra. Não se mata a sede de Deus somente fazendo oração. Não se mata a sede de Deus somente indo para a igreja. Não se mata a sede de Deus somente andando no meio dos crentes. Nós precisamos ler a palavra, porque nós precisamos praticá-la. E precisamos adquirir conhecimento, discernimento a respeito dos planos e propósitos de Deus. Então, nós precisamos de orientação bíblica. E essas orientações bíblicas vão em que direção? Elas vão, inicialmente, nos mostrando o pecado e as consequências do pecado. E depois, o que a gente observa, principalmente no início da fé cristã, é que você precisa não somente de discernimento sobre o pecado, sobre o que ele gera em nós, sobre as consequências dele na nossa vida, mas você precisa também da percepção a respeito da salvação e suas recompensas. Aquilo que Deus tem para nós, os projetos de Deus para as nossas vidas, tudo isso está nas Escrituras. E nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, eu oriento você que leia primeiro o Novo Testamento todo, para depois você ler o Velho Testamento. E você vai lendo o Velho Testamento, tendo o Novo como referência. Porque muita coisa que tem no Velho Testamento, no Novo Testamento foi abolida. Então, você lê o Novo, entende o Novo, para ler o Velho, e entender o Velho à luz do Novo. E é assim que nós vamos aprendendo as Escrituras e desenvolvendo a nossa orientação na vida. Por último, mudança interna é uma outra coisa que nós observamos. Veja o que o texto diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Tudo começa no nosso interior. Então, não ache que, porque você aparentemente vende uma imagem de boa pessoa, que você é por dentro. Você sabe que não é. Você sabe das esquisitices que acontecem na sua alma. Você sabe dos sentimentos ruins que você tem em relação às outras pessoas. Você sabe dos pecados que são cometidos diariamente por você. Você sabe do que acontece dentro da sua alma. A grande questão é, o Evangelho não veio para mudar o seu comportamento externo somente. Ele veio para mudar o seu comportamento interno. O Evangelho de Jesus Cristo mata a sede no interior da alma. E por conta disso, tudo mais é mudado. Mas é essa sede interna da sua alma, do seu interior, que deve ser saciada inicialmente. Mudança de condição espiritual é a primeira coisa que nós observamos nessa mudança interna. Você muda a sua condição espiritual. Romanos, ou Efésios, falando sobre isso, ele vos deu vida, Efésios 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí vai falando a respeito do curso do mundo, vai falando a respeito do diabo, que vai controlando o curso do mundo, e aí o que a gente vai observando é que, primeiro, há uma mudança interna, a mudança de condição espiritual, para que o indivíduo, então, se liberte de todas as outras condições externas, de todos os outros comportamentos inadequados externos. Porque o grande problema dos fariseus é que eles faziam coisas do lado de fora sem que fossem mudados realmente pelo lado de dentro. E aí, o que gerava neles era um comportamento hipócrita, porque não refletia aquilo que eles tinham no coração. Então, o que nós precisamos entender é que Jesus precisa mudar o nosso interior, precisa mudar a nossa alma, precisa mudar os valores internos nossos, para que nós possamos refletir no nosso comportamento, na nossa forma de agir em relação ao próximo, em relação às pessoas, refletir isso, a mudança que foi gerada no nosso interior. Então, mudança de condição espiritual é uma necessidade que nós temos e faz parte dessa mudança interna. Mudança de valores. Ninguém pode dizer assim, eu mudei, eu sou convertido agora.
se os valores não mudaram, se os valores continuam os mesmos, se os pecados, os valores alicerçados em hábitos pecaminosos continuam os mesmos no coração, se a cobiça continua a mesma, se o adultério continua o mesmo, se a fornicação e todos os outros tipos de pecados continuam dentro do indivíduo, não luta contra o pecado, é escravo dele, é dominado por ele. Então, ainda não houve conversão. Porque quando a conversão chega, o que nós aprendemos na palavra de Deus é que Deus nos liberta dessas inclinações carnais. Deus nos liberta do poder do diabo e seus anjos. Deus nos liberta para que tenhamos nova vida na sua presença. Então, mudança de valores precisam acontecer. Não é possível que alguém diga que é seguidor de Jesus Cristo e adote certos valores no seu dia a dia. Vive mentindo, vive enganando os outros, vive falando coisas que não deve, indecências, dando risadas, fazendo certas piadas, perseguindo outras pessoas, invejando, falando mal. Não há possível que alguém tenha consciência que é servo de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo, e continua dando asas, dando vazão a esse tipo de valor. Nós precisamos aprender a andar como Jesus, se queremos ser cristãos. E essa mudança precisa acontecer no nosso interior. E é o Espírito de Deus que opera ela. Mudança de orientação na vida. Ora, se eu tenho uma mudança no meu interior, é claro que eu vou ter uma mudança de orientação. Se Deus mudou a minha alma, se Deus mudou a minha vida internamente, se os valores foram mudados no meu coração, é claro que eu vou fazer as coisas de forma diferente. É claro que eu vou ser mais honesto. É claro que eu vou seguir no processo de santificação. Mas, com certeza, a mudança começa dentro do nosso coração, na nossa alma. E é interessante. Quando algumas pessoas, não é todo mundo que serviam a entidades espirituais e tudo, mas quando servíamos a essas entidades espirituais, tanto do baixo como do alto espiritismo, por exemplo, ou como qualquer outro tipo de entidade, não nos era exigido uma vida correta. Não nos era exigido. Você podia viver de todo jeito, mas tinha que ir lá e fazer aquela liturgia com a entidade. No dia de sexta, à noite, ir para uma encruzilhada, servir alguma coisa para a entidade. Quer dizer, a pessoa, às vezes, está nessa cultura, aí ela se converte e ela acha que participar da liturgia por si só já é servir a Deus. Trata Deus do mesmo jeito que tratava a entidade que servia depois. Então, podia cobiçar, mentir, roubar, matar, pintar e bordar, mas contanto que fizesse o ritual para a entidade. Não é mais assim. No cristianismo, isso se quebra. Servir a Deus no cristianismo é servir a Deus até com os nossos pensamentos. Servir a Deus, seguir a Jesus, não pode coexistir, ser seguidor de Jesus e ser seguidor da nossa própria carne. Não existe junto nesse processo. Então, o que nós precisamos é buscar libertação dessas inclinações carnais, é buscar servir a Deus de verdade, andar com o Senhor como se deve. E, por último, Deus nos chamou para o novo. 2 Coríntios 5:17 nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Deus nos chamou para o novo. Não há como nós sermos seguidores de Jesus e continuarmos na mesma velha vida que nós tínhamos antes de confessá-lo como nosso Senhor. Não há como nós associarmos, quer seja o nosso temperamento, quer seja o nosso comportamento em relação às pessoas da nossa casa, quer seja a nossa relação com os nossos pais ou com os nossos filhos. Deus nos chamou para o novo. Somos nova criatura. Se somos nova criatura, então a nossa vida precisa refletir esse novo de Deus para nós. O projeto de Deus é que nós possamos nos reinventar de acordo com o Evangelho. É que aquilo que éramos antes
e que não estava de acordo com os valores do reino de Deus, seja mudado, para que possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Deus nos chamou para o novo. Que Deus, então, possa trazer esse novo em nossas vidas. E eu gostaria de reler os 3 versículos que nós lemos no início. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que Deus derrame graça sobre nós, que sejamos desafiados a essa vida nova que Deus nos oferece. Deus nos chamou para sermos seguidores de Jesus. Nos deu o seu Espírito para que nós conseguíssemos isso. Nos deu o seu Espírito para que nós conseguíssemos continuar a obra que Jesus iniciou aqui na Terra. E nós precisamos nos apegar a essa promessa e a esse projeto de Deus para as nossas vidas. E seguirmos em frente, buscando santificação e buscando praticar aquilo que Ele nos chamou para fazermos nessa terra. Pregar a Jesus Cristo, ganhar almas para Jesus, vivendo o Evangelho e falando o Evangelho. Não é falando o Evangelho somente, mas vivendo e falando o Evangelho. É assim que nós devemos viver, andando na presença de Deus e glorificando o seu nome. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos ter uma oração? Pedir a Deus que derrame graça sobre as nossas vidas. Eu não sei se tem alguém que está nos visitando que ainda não é cristão. Meu desejo é que você possa ter uma experiência com Deus. Aprender a respeito de Jesus. Então, se você acha que ainda não é a hora de tomar uma decisão, continue frequentando os nossos cultos. E aprenda mais do Evangelho, para que você se sinta mais confiado para tomar a sua decisão. Mas tome logo a sua decisão, porque os dias são maus e tem muita gente que deixou para a última hora, para tomar decisão na última hora e ainda não tomou. E tem muita gente que agora está entubado devido ao Covid e devido a outros problemas de acidentes e tudo mais. Então, nós não sabemos o dia que vamos morrer. Mas se estivermos em Cristo, se tivermos uma aliança com Ele, com certeza nós estaremos preparados para morrer. Porque não vamos sofrer o juízo de Deus eternamente. Então, fica aqui essa palavra de incentivo para você, que está frequentando o meio evangélico, que frequenta a igreja, mas que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus. Então, que você possa fazê-lo o quanto antes. Porque aquele que se converte de verdade precisa assumi-lo, confessá-lo com a sua boca, receber o batismo, fazer parte da igreja e viver o evangelho. Se submeter às autoridades da igreja faz parte da vida cristã. Então, nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. E nós nos desenvolvemos à medida que vamos nos adequando àquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, para você que está nos visitando, ou para você que já frequenta a igreja, mas nunca se batizou, ou nunca quis batizar, ou nunca quis se envolver de uma forma maior na igreja, Deus está lhe desafiando a fazê-lo, porque é assim que um servo de Jesus deve se comportar diante dele. Vamos orar, então. Nosso Deus, nós nos alegramos diante do Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração, pela Tua direção para as nossas vidas, pelo mover do Teu Espírito Santo em nós. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque entendemos que o Senhor tem nos pastoreado, tem nos edificado, tem nos confrontado, tem nos disciplinado. O Senhor tem nos dado experiências boas e ruins, que vão contribuindo para o nosso crescimento espiritual. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, gere em nós essa sede de viver na Tua presença, de buscar o Senhor, de ler a Tua palavra, de orar, de se santificar, essa sede de mudança de comportamento, essa sede, Senhor Deus, de Te agradar cada vez mais. Que
que o Senhor gere em nós essa sede. E que nós possamos, a cada dia, ir crescendo diante do Senhor, conhecendo mais o Senhor, conhecendo os teus planos, os teus propósitos, os teus projetos para as nossas vidas. Que nós possamos participar do projeto do Senhor, de expansão do teu reino aqui na terra. Que o Senhor nos capacite para isso. E que nós possamos não somente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas que nós possamos também nos tornarmos cada vez mais úteis no teu reino. Por isso nos capacita, por isso nos desafia, coloca essa sede em nossos corações, de usarmos os nossos dons e as nossas habilidades para fazermos a tua obra, para o que o teu reino possa ser expandido. E aqueles que já estão, que o Senhor os aperfeiçoe, porque muitas vezes são excelentes para fazer a obra, mas dão mau testemunho em alguma área e limitam muito a sua capacidade de fazer a tua obra. Por isso nós pedimos, entra com a tua providência, derrama dessa mudança no nosso interior, para gerar em cada um de nós essa necessidade de te servir, de te agradar cada vez mais, para gerar em cada um de nós as convicções necessárias, para que os valores sejam mudados e para que o nosso comportamento seja mudado também. Em nome de Jesus nós te pedimos, visita-nos, Senhor, e mata a nossa sede. E se não temos, que o Senhor nos dê essa consciência da nossa necessidade de termos essa sede e de buscarmos essa sede. Que nós possamos ter a sede e matá-la em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Visita-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Orienta-nos. Liberta-nos dos opressores espirituais que estão caminhando pelo mundo, que estão dando volta aí no mundo. Liberta-nos desses seres espirituais perversos e nos ajuda a vivermos na tua presença em integridade, santidade e justiça. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe.